Donald Trump mandou liberar documentos secretos sobre OVNIs, e isso acontece enquanto o nome de Jeffrey Epstein continua sendo uma sombra incômoda no cenário político americano. Essa não é uma coincidência pequena, é uma combinação que gera curiosidade imediata. De um lado, arquivos oficiais sendo abertos, relatórios militares reconhecendo objetos com tecnologia inexplicável, pilotos descrevendo encontros que desafiam a física conhecida. Do outro, um escândalo envolvendo elites globais que ainda levanta perguntas. A questão que explode na mente de muita gente é simples e poderosa. Estamos diante da maior revelação da história da humanidade ou de uma cortina de fumaça estrategicamente posicionada? Antes de você decidir, eu quero que você fique até o final, porque hoje nós vamos mergulhar profundamente nessa história. E já comenta aqui, você acha que é transparência ou distração? Donald Trump sempre dominou a arte da narrativa. Ele entende, como poucos líderes modernos, a dinâmica da atenção pública. Em um mundo onde a informação circula em segundos, controlar o foco significa controlar o debate. Ao ordenar a liberação de documentos sobre OVNIs, Trump não apenas autorizou transparência institucional, ele reacendeu um dos maiores mistérios da humanidade. E não estamos falando de teorias obscuras da internet. Estamos falando de relatórios do Pentágono, registros da Marinha, vídeos captados por sensores infravermelhos, depoimentos de pilotos treinados para identificar qualquer ameaça aérea. E aqui é importante desacelerar e entender o peso disso. Pilotos militares são profissionais altamente treinados. Eles sabem diferenciar drones, aeronaves experimentais, fenômenos atmosféricos e reflexos ópticos. Quando múltiplos pilotos, em diferentes ocasiões, relatam objetos realizando manobras impossíveis, isso não pode ser descartado simplesmente como imaginação coletiva. Estamos falando de registros que envolvem radar, sensores múltiplos e confirmação visual simultânea. Esses documentos descrevem objetos que aceleram de forma instantânea, que mudam de direção em ângulos impossíveis, que operam sem asas, sem hélices, sem emissão de calor compatível com motores convencionais. Alguns relatos indicam mergulhos verticais de altitudes extremas até o nível do mar em segundos. Outros apontam para permanência estática no ar, sem qualquer sistema de sustentação visível. Se isso for tecnologia humana, ela está décadas, talvez séculos, à frente do que conhecemos publicamente. Se não for humana, estamos diante de algo ainda maior. Mas existe um detalhe que pouca gente comenta. Muitos desses encontros ocorreram próximos a instalações militares estratégicas e áreas de treinamento avançado. Isso levanta outra hipótese. Esses objetos estariam monitorando capacidades nucleares, testando respostas defensivas, observando padrões militares, ou seria o contrário, estariam sendo testados ali porque são parte de programas ultra-secretos compartimentalizados. E é aqui que o debate se expande. Se esses objetos não pertencem aos Estados Unidos, nem a rivais como China ou Rússia, então qual é a origem? Extraterrestre, interdimensional, algum programa secreto isolado dentro do próprio complexo militar industrial? A hipótese extraterrestre é a que mais captura o imaginário coletivo, uma civilização avançada, capaz de atravessar distâncias interestelares, dominando energia e física em níveis que mal compreendemos. Você acredita que é possível que não estejamos sozinhos no universo? E mais, você acredita que governos já possam ter evidências concretas disso? Agora vamos aprofundar na parte científica. Para um objeto realizar acelerações instantâneas, sem destruir sua própria estrutura, ele precisaria neutralizar forças inerciais. Isso implica manipulação gravitacional ou controle direto do espaço-tempo. Estamos falando de conceitos que tangenciam teorias como dobra espacial e campos de energia exóticos. Se alguma civilização domina isso, significa que superou as limitações energéticas que ainda nos prendem a combustíveis fósseis e reatores nucleares. Imagine as implicações disso no nosso cotidiano. Energia limpa e praticamente infinita, viagens interplanetárias comuns, colonização de outros sistemas solares, a redefinição completa da economia global. Bancos, petróleo, transporte aéreo, logística, tudo seria reestruturado. Países cuja força dependem de recursos naturais perderiam influência. Novos centros de poder surgiriam. Você acha que um sistema global estruturado há décadas permitiria uma ruptura tão abrupta sem resistência? E enquanto esse debate cósmico cresce, o nome de Jeffrey Epstein permanece como uma cicatriz aberta na política internacional. Um caso que envolve conexões com figuras influentes, encontros privados, listas de contatos que alimentam especulações até hoje. Sempre que novas informações surgem, reacendem questionamentos sobre transparência e responsabilidade. E aqui surge a pergunta estratégica. Quando um tema gigantesco surge,
Ele pode deslocar emocionalmente a atenção coletiva de outro? Psicologicamente, o cérebro humano prioriza o extraordinário. Alienígenas mexem com identidade, religião, ciência e medo existencial. Um possível contato extraterrestre toca na raiz do que significa ser humano. Comparado a isso, escândalos políticos parecem pequenos diante da vastidão do universo. Isso não significa que um anule o outro, mas significa que um pode ofuscar o outro. Mas também precisamos considerar o contexto histórico. Ao longo das décadas, governos já esconderam tecnologias militares avançadas antes de revelá-las. Projetos como aeronaves stealth ficaram em segredo por anos. Programas espaciais militares operaram longe do olhar público. É plausível que parte desses fenômenos esteja ligada a tecnologias experimentais que ainda não foram oficialmente apresentadas. Existe também a estratégia de preparação gradual. Se uma revelação completa causaria choque, talvez a abordagem seja liberar relatórios incompletos, admitir incerteza, permitir debate acadêmico, reduzir o impacto inicial, uma dessensibilização progressiva. Você sente que a sociedade atual, acostumada com informação constante e ficção científica hiperrealista, reagiria com pânico ou com curiosidade? Do ponto de vista geopolítico, admitir objetos tecnologicamente superiores no espaço aéreo pode justificar orçamentos bilionários para a defesa espacial, pode acelerar programas como novas forças militares dedicadas ao espaço, pode até influenciar alianças internacionais. Uma ameaça desconhecida une aliados e reorganiza prioridades estratégicas. E aqui surge uma hipótese ainda mais complexa. E se a verdade for multifacetada? E se os objetos forem reais, inexplicáveis no momento, e ao mesmo tempo politicamente convenientes? Política raramente é preto no branco. Decisões podem ser genuínas e estrategicamente oportunas simultaneamente. Transparência pode coexistir com cálculo político. Também não podemos ignorar o papel da cultura pop. Décadas de filmes, séries e documentários criaram familiaridade com a ideia de vida extraterrestre. O imaginário coletivo já foi treinado para essa possibilidade. Isso reduz o choque. Isso transforma o impensável em debatível. E, filosoficamente, as consequências seriam imensas. Religiões precisariam reinterpretar textos sagrados. A ciência ganharia novas fronteiras. A noção de fronteira nacional poderia parecer irrelevante diante de uma civilização interestelar. Um outro externo poderia unir a humanidade ou intensificar disputas por tecnologia e controle. Voltando ao ponto central, Trump libera documentos sobre OVNIs. Epstein continua sendo símbolo de um escândalo que envolve poder e influência. O timing gera questionamentos, mas questionar é saudável. Concluir sem evidência é perigoso. O importante é manter análise crítica em ambas as direções. Agora eu quero ampliar ainda mais a reflexão. Em um mundo onde narrativas moldam eleições, mercados e reputações, entender o poder do timing é essencial. Grandes anúncios raramente acontecem isolados. Eles surgem em contextos específicos, e às vezes o contexto diz tanto quanto o conteúdo. Se for revelação, estamos talvez diante do maior ponto de virada da história humana. Se for distração, estamos diante de uma estratégia comunicacional extremamente sofisticada. Se for ambos, estamos diante da complexidade real do poder moderno. Então eu te pergunto novamente, mas agora com mais profundidade. Quando você analisa esse cenário, você sente que estamos olhando para o início de uma nova era científica ou para um movimento estratégico dentro de um tabuleiro político? Comenta revelação se você acredita que estamos prestes a descobrir que não estamos sozinhos. Comenta cortina se você acredita que pode existir distração estratégica. Comenta complexo se você acredita que a verdade pode estar nas camadas entre uma coisa e outra. Porque, no fim das contas, a discussão não é apenas sobre OVNIs ou sobre um escândalo político. É sobre percepção, narrativa, poder e consciência coletiva. E eu deixo você com essa última provocação. Se amanhã surgisse confirmação inequívoca de tecnologia não humana operando na Terra, você confiaria totalmente nas informações divulgadas ou suspeitaria que ainda existe algo maior sendo mantido fora de vista? O céu pode esconder respostas, mas a Terra também esconde interesses. E talvez entender isso seja mais importante do que escolher um lado.